Kênio Pereira já conosco. Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. Agora 9h54, oi Kênio, tudo bem com você, Kênio? Disse que estava um pouquinho resfriado, rinite, esse tempo não tá fácil, né, rinite aqui. Rinite braba, Kênio. Mas estou bem, viu, Fernanda, Luciana, estou aqui com vocês. Bom Sou um dia. pouco rouco, né, por causa da rinite alérgica. Melhoras aí, Mas dia após dia. Ô Kênio, vamos falar Obrigado. de um tema que é bem chato, né? Obras realizadas no edifício, sem autorização da Assembleia, sem autorização dos vizinhos, obras irregulares. Tenho aqui uma pergunta, comprei um apartamento térreo, pretendo construir um telhado na área que está ali descoberta, mas esse telhado estaria fora do que foi aprovado pela prefeitura, no Habits, etc. E aí, Kênio, que tipo de multa, que tipo de problema esse comprador, morador pode ter ao construir algo que não foi aprovado pela maioria? É um ponto importante as pessoas compreenderem que quando ela compra um apartamento, ela adquire uma propriedade coletiva, faz parte de um projeto que foi aprovado pela prefeitura, e o construtor, quando lança esse empreendimento, nem o construtor pode alterar, muito menos qualquer proprietário. Então, às vezes, a construtora faz a venda do apartamento térreo, a pessoa acha que está comprando a casa, que pode fazer o que ela bem entender. Não pode. Geralmente, o construtor esgota todo o potencial construtivo, ele deixa de cobrir a área térrea, porque não pode fazê-lo, seria ilegal. E, logicamente, que esse comprador, quando faz essa cobertura do telhado, ele pode afetar o apartamento logo acima, gerando, assim, uma insegurança. Ele pode depreciar o apartamento de cima, por quê? É muito comum o telhado virar uma escada para ladrão. Então, a pessoa mora no primeiro andar, né, tá longe do piso, aí vem um vizinho de baixo e coloca lá uma cobertura, essa cobertura suporta, né, o peso de uma pessoa, e essa cobertura possibilita o assalto ao apartamento que fica em cima. Então, existem dezenas de ações judiciais que condenam quem faz essa obra de desmanchar porque coloca em risco a segurança do vizinho de cima, sem contar também que afronta a convenção do condomínio, porque o prédio, gente, é coletivo, ele não pode fazer o que ele bem entende. Então, a convenção proíbe esse tipo de obra, e também os artigos 1336 e 1277 do Código Civil. Você não pode usar a propriedade para gerar dano ao vizinho. Então, essa atitude de construir, além de ser legal para a prefeitura, a própria convenção proíbe, e a Assembleia pode multar essa pessoa, e o proprietário do apartamento que vier a ser prejudicado pode entrar com a ação para demolir essa obra. Ô Kênio, a instalação de uma cobertura que aumenta a área construída do apartamento térreo pode causar prejuízo patrimonial aí aos demais proprietários, né? Diante do aumento da fração ideal, há uma lei que fale sobre esta questão? Com a sua avaliação? É um fato interessante. Quando a pessoa compra um apartamento, ele compra uma fração ideal, ou seja, quanto maior a propriedade construída, maior a sua fração ideal. É questão patrimonial. Se o seu vizinho, ele aumenta o apartamento dele, então ele aumenta a fração ideal, e isso pode implicar, inclusive, em reduzir as frações ideais dos demais apartamentos vizinhos. Então, na prática, há sim uma perda patrimonial, porque, repito, prédio não é feito para ser emendado, fazer puxadinho. Outro fator interessante também, que pode depreciar o apartamento de cima, porque a gente, como trabalha com a imobiliária, quando chega lá um comprador do apartamento de cima, vê que tem um telhado rente à janela, ele perde o interesse, né? Ele vai viajar, fica preocupado. Então, na prática, existe sim perda patrimonial para todo o condomínio, em função da alteração da fração ideal, e bem como porque deprecia o apartamento vizinho, que fica mais vulnerável. Agora, Kênio, tem muita gente hoje, acho que até é bem comum, né? Aqueles apartamentos que tem varanda, muita gente fecha a varanda para a sala ficar maior. Por exemplo, meu prédio, os apartamentos, a maioria, 90% dos proprietários, fez aquele fechamento da varanda, colocou ali um vidro, enfim, e não é mais aberto. E a área da sala aumenta, o imóvel aumenta. E o IPTU aumenta também, Kênio? Como é que funciona isso?
Boa pergunta, né? Todo mundo acha que o IPTU aumenta, e não aumenta não, porque é o seguinte, a área construída é a mesma. Então, quando o construtor fez o projeto, né, a área sem o fechamento já está computada no IPTU. Agora, um fato interessante, o pessoal coloca a famosa cortina de vidro para ter mais conforto, segurança em relação à criança, evitar chuva dentro de casa. Enfim, eu sou adepto de colocar a cortina de vidro, eu acho que é viável sim. Só que a prefeitura entende que seria um acréscimo de área, então ela vai aplicar a multa. Eu, particularmente, advogo na área e defendo a tese que a prefeitura não pode multar, porque na prática o meu cliente, quando coloca o fechamento, ele não está aumentando a área construída, a área é a mesma. Agora, o fechamento com cortina de vidro, ele permite a abertura total. Então, tem condomínios, os quais eu presto assessoria, que derrubaram essa multa em juízo. Derrubar a multa porque nós defendemos que não há acréscimo de área. Você colocar a cortina de vidro na sua sala, tecnicamente isso não vai afetar ninguém e vai aumentar a sua área construída. Vai gerar mais conforto, evitar chuva, evitar poeira. Então, esse fechamento importante é ser feito de forma coletiva, com harmonia, e procurar uma assessoria jurídica para defender o condomínio em relação a essa multa. A multa é muito cara. Então, eu defendo que essa multa pode ser derrubada em juízo. Muito bem, Kenny, uma pergunta que chegou inclusive na semana passada, nós guardamos aqui, o ouvinte pediu para não ser identificado, diz o seguinte, né? É uma pergunta e uma denúncia ao mesmo tempo. Caso o fiscal da prefeitura deixe de agir dentro da legalidade, passando a aprovar uma obra ilegal para um amigo que passou uma gratificação para ele, ferindo o direito dos demais proprietários, né, que são contra o acréscimo de área construída realizado por um morador, ele poderá vir responder a um processo administrativo e penal. O que fazer? O que devo fazer para coibir essa situação que pode aí aprovar o que é errado? Favor não falar o meu nome nem bairro. Tá. É o seguinte, gente, tem pessoas que fazem a obra no apartamento dele de forma egoísta, pensam só nele. Só que pode prejudicar o vizinho, em especial quem mora acima. Então, eu já vi a situação da pessoa falar assim, vou lá, eu tenho um amigo na prefeitura, vou dar um jeito de aprovar, e já aconteceu o caso, que já vi uma certa aprovação, que pode ser que a pessoa tenha tido alguma gratificação, não posso afirmar, mas é importante denunciar junto lá à ouvidoria da prefeitura, porque o setor da prefeitura é muito sério, mas qualquer local está sujeito a esse tipo de problema. Então é necessário que haja uma denúncia formal em relação a isso. Tem um detalhe, se o condomínio não fez uma ata de assembleia aprovando a obra, a prefeitura não pode aprovar a obra. A prefeitura só pode aprovar a obra se houver anuência do condomínio com a assembleia e se houver possibilidade de pagar a autarquia onerosa. Mas se um vizinho reclamar ou o condomínio, a prefeitura não pode nem iniciar o processo, porque esse processo é ferir o Código Civil. Eu quero colocar bem claro, a prefeitura ela tem autonomia para regulamentar as questões locais, a lei do uso do solo, a lei municipal, mas a lei federal, Código Civil e a lei 4.581 se sobrepõem. Então a prefeitura não pode fazer uma legalização de uma obra que venha ferir leis federais. O que a lei federal fala? Artigo 186, 927, 1336, 1277. Ninguém pode usar a propriedade de forma nociva. Então, se por acaso essa pessoa gerou dano a alguém, a prefeitura não pode aprovar. Então, o ponto é esse. E segundo, fere também a lei de incorporação em condomínio, artigo 43, que determina que ninguém pode alterar o projeto. Então, o projeto foi aprovado pela prefeitura e cabe a todos os proprietários respeitar esse projeto. Se quer construir, compra uma casa, compra um terreno, faz o que quiser na casa, mas no apartamento, a área coletiva, ele não pode alterar o formato e muito menos afetar também a fachada do prédio. Agora, Kenny, para a gente fechar a nossa coluna hoje, o prédio é novinho, os moradores estão começando a ocupar e aí eles têm aquela garantia, né, da construtora de 5 anos após a entrega das chaves, né, após a entrega do prédio. Mas aí um proprietário resolveu mudar ali o projeto original. A construtora pode alegar que essa mudança faz com que essa garantia suma? Pode perder essa garantia? Pode. A construtora falou, eu não me responsabilizo por danos porque esse maluco resolveu mudar tudo aqui não. É um fato interessante até completar a pergunta anterior da Luciana em relação ao fiscal, se ele recebe alguma gratificação. Pode caracterizar crime de prevaricação, é crime.
Então o fiscal não pode passar por cima da lei, não pode favorecer ninguém. E tem que se limitar a aprovar o que a lei permite. E tem que ter primeiro a anuência da Assembleia. Qualquer aprovação fora disso é ilegal e pode, dependendo da pergunta que foi feita, ocorrer até o crime de prevaricação. Agora, em relação a essa questão que você falou aí, a construtora faz o prédio. Ela tem garantia irredutível de 5 anos. Mas quando alguém altera a laje do prédio, faz obras que aumentam a área construída, aqueles locais onde ocorreu essa obra, a construtora, de forma hábil, pode alegar que perdeu a garantia. Porque ela entregou o prédio dentro de um projeto, dentro de um cálculo estrutural adequado, mas quando as pessoas começam a mexer na laje, afetar a manta, né, que evita infiltrações, começa a fazer puxadinhos do prédio, logicamente que a construtora pode alegar que se houver algum defeito naquela região, está fora da garantia, porque houve alteração do projeto. Então isso é prejuízo para todo o condomínio. Cabe ao condomínio e ao vizinho que se sentir prejudicado coibir esse tipo de atitude. E repito, se a pessoa quer construir um prédio, ideal é comprar uma casa. Aí na casa ela pode fazer ampliação, porque ela não tem vizinho para reclamar. Tá certo. Obra sempre dor de cabeça. Kênio, obrigada. Boa terça para você. Até semana que vem, Kênio. Até semana que vem. Um abraço para todos aí. Abraço.